Olá, pessoal! Vamos à nossa aula de número 9 de Filosofia dos Direitos Humanos. E hoje a gente vai falar de casa, né? Vamos falar da nossa Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Vocês lembram que quando nós estudamos o sistema de proteção dos direitos humanos, nós falamos do sistema onusiano, que é o geral, e que cada região possui o seu sistema regional, o europeu, o mais antigo, o interamericano nosso e o africano, que são os três consolidados. O mundo árabe ainda, né, tem muitos problemas em concretizar o seu sistema regional de proteção. Quando nós falamos, então, sobre o sistema interamericano, o nosso principal documento é justamente o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana. Mas antes disso, a gente vai falar esse pacto, como que ele é vinculado, a que órgão, a que instituição. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula dos sistemas regionais, mas para situar vocês rapidinho aqui. Então, o principal instrumento é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o conhecido aí como Pacto de São José. No semestre passado a gente falou muito sobre ele, quando nós estudamos o direito processual penal militar, né? A convenção, então a Convenção Americana, ela foi assinada em 1969. Lembra? Os pactos internacionais, os dois que vão alicerçar a declaração, são de 1966 e a Convenção Americana de 1969. Entretanto, ela só entra em vigor em 1978, 9 anos depois. Por quê? Porque foi só aí que conseguiu-se a retificação de no mínimo 11 países, que é uma norma, né, da OEA para que uma convenção ela entre em vigor, ela seja promulgada. Então, ela foi escrita e aprovada em 69, mas ela só entra em vigor em 78. Questão de concurso, hein? Se liga nesses 2 anos. Então, a Convenção Americana, por ela estar vinculada ao sistema interamericano, de proteção dos direitos humanos, somente os Estados-membros da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, é que tem o direito e, consequentemente, o dever, né, de cumpri-la, de promulgá-la. O Brasil, assim como os dois pactos internacionais, ele só ratifica, ou seja, ele só traz a declaração para o seu ordenamento interno, inclusive ela tem status de emenda constitucional, ou seja, ela está no mesmo nível da Constituição Federal, em 1992, ou seja, já no período democrático brasileiro. Temos aí o site para que vocês possam acessá-la na sua integralidade. Então, ela no Brasil, ela é ratificada na forma do decreto número 678, em 1992. Ou seja, novamente, a declaração, temos os pactos internacionais que fazem parte do sistema global, e aí, dentro, né, do sistema interamericano, dos Estados americanos, é que nós vamos trazer para dentro do nosso ordenamento essa norma. Essa convenção ela é dividida em duas partes. Então, a primeira parte, ela elenca um rol de direitos civis e políticos muito similar ao Pacto de 66. Enquanto que na parte 2, o tratado enumera os meios de alcançar a proteção da parte 1. Então, nós temos ele dividido. Então, digamos assim, os direitos propriamente dito, as regras, elas estão na primeira parte. A segunda parte, ela vai trazer que mecanismos que os estados devem adotar para fazer cumprir aquilo que está prelecionado na parte 1. É importante observar que a Convenção Americana ela não estabelece de forma específica qualquer direito do cunho econômico, social ou cultural. Ou seja, o que a gente percebe? A Convenção Americana ela fica só com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Ela traduz, né, para o ordenamento regional os pactos, o Pacto de 66 sobre os direitos civis e políticos. Ela apenas faz uma menção no artigo 26, de uma forma muito genérica, do conteúdo do segundo pacto, que são os sociais, econômicos e culturais. Novamente, a gente esbarra na questão de recursos para implantação. Então, a CADH, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos,
quais são, né, de maneira geral, aí, o rol de direitos elencados nela? O direito à vida, o direito à integridade pessoal, direito de não ser submetida à escravidão ou servidão, liberdade pessoal, direito de recorrer de sentença criminal a juiz ou tribunal superior, direito de liberdade de consciência e de crença, direito de liberdade de pensamento e expressão, direito de retificação ou resposta, que ele está muito vinculado ao próprio direito de acesso ao judiciário, que nós falamos na aula passada, e aqui inclui também o administrativo, o direito de reunião e associação, o direito ao nome, que está vinculado ao direito de personalidade, o direito a uma nacionalidade, direito à propriedade privada, direito de circulação e de residência, os direitos políticos, né, votar e ser votado, direito à igualdade perante a lei, direito à proteção judicial. Veja, se vocês pegarem o nosso conteúdo da aula sobre os pactos internacionais, vocês vão perceber que o rol é praticamente o mesmo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Ou seja, é aquilo, é o direito, está vinculado muito às duas primeiras gerações. Quais são elas? Liberdades e igualdade. Então, quando eu falo da liberdade de expressão, observada a questão das consequências, o direito à associação, o direito à moradia, o direito ao exercício da profissão, né, são todos direitos vinculados às minhas liberdades. Quando eu falo, então, é a questão da igualdade, de não sofrer de nenhum tipo de discriminação, de perceber, né, salários iguais, por exemplo, aí a mesma garantia de acesso, né, aos recursos mínimos do Estado, a garantia de acesso à justiça, que deve ser a todos, para que eu possa recorrer, tanto quando eu for violado, ou seja, um direito meu for atacado, quando eu for acusado de atacar o direito de alguém, né? Então, o direito aí de recorrer ao judiciário. Já na parte 2, nós temos estabelecidos, então, como nós falamos, que são os mecanismos que os estados vão adotar para fazer valer a primeira parte da convenção. Na parte 2, estão instituídos, então, os órgãos de proteção. Então, vamos lá, né? Os órgãos de proteção para que se faça cumprir os direitos estabelecidos na Convenção Americana. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes desta convenção. 2 órgãos. Então, a própria Convenção Americana, no artigo 33 e seguintes, porque depois ela vai esmiuçar cada um deles, ela cria 2 órgãos que são os órgãos protetores dentro do nosso sistema regional. A Comissão Interamericana, comissão, o documento é a convenção. A convenção, e agora então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada só de comissão, porque eles aí vão falar a comissão, então eles estão se referindo a este órgão, e a Corte Interamericana. Então, uma é a comissão, a outra é a corte. Vamos entender então como que cada uma age dentro da proteção do nosso sistema. Primeira coisa, são 2 órgãos autônomos e independentes. Então, eles não se vinculam, né, eles não têm hierarquia entre eles. Eles caminham lado a lado, cada um com a sua função. Vamos lá, primeira coisa, a comissão. A comissão, ela é um órgão dentro da Organização dos Estados Americanos, dentro da OEA. Então, ela é um órgão dentro da OEA que tem essa função de regular, né, de observar, de como estão sendo cumpridos os direitos relacionados na convenção. Então, a comissão, ela tem por objetivos, olha aí no slide, promover a observância e a defesa dos direitos humanos no continente americano, atuando como órgão de consulta na OEA na matéria, né, da Organização dos Estados Americanos.
e ela também vai receber as denúncias ou queixas de violação de direitos humanos deflagrados por indivíduos ou por organizações não governamentais contra os estados. Importante, a comissão, ela não investiga pessoas, ela está vinculada a investigar, a processar, a julgar e a punir estados. Quando eu falo de pessoa, isso vai estar lá nas nossas aulas para frente, a gente vai falar do Tribunal Penal Internacional. Quem então pode denunciar dentro da comissão? Pessoas ou instituições de proteção, órgãos não governamentais que atuam aí dentro dos diversos setores, né, das diversas formas, por exemplo, proteção de povos indígenas, proteção do trabalho, proteção da criança e do adolescente, proteção da mulher, proteção dos povos originários. Então, essas associações não governamentais, elas têm a competência para fazer denúncias dentro da comissão. A comissão recebeu uma denúncia. Então, uma organização não governamental denuncia o que está havendo com determinados segmentos da sociedade. Exemplo, nós tivemos aí a questão dos Yanomamis, ou seja, está acontecendo um genocídio decorrente da falta de estrutura, da poluição, que está sendo feita por meio dos garimpos ilegais, né? Poluição dos rios, falta de assistência médica, falta de alimentação para aquela comunidade indígena. A comissão, o Brasil foi denunciado na comissão por esse fato, o Brasil. Então, independe de quem é o gestor, é o país, porque gestores passam, né? Então, o país. A comissão recebeu essa denúncia, então o que ela vai fazer? Ela vai abrir um procedimento interno chamado de processamento. É quase que um inquérito policial, né? Ela vai receber isso, ela vai processar, ela vai fazer, digamos assim, um inquérito policial, ela vai chamar o país, ela vai tentar fazer, né, um TAC lá com o país, né, um ajuste de conduta, vai estabelecer até questões aí de medidas provisórias para que o país cumpra. O país fingiu demência, né? Não cumpriu nada, nem deu resposta, ou pegou o papelzinho e disse que cumpriu, mas não cumpriu, ou seja, passou batido na história. A comissão, ela pode, que seria a última ratio, né? Ela vai denunciar isso para a corte, que é um outro órgão independente que não é vinculado à OEA. Então, justamente, ela vai aí sim. A corte, ela vai ter o papel punitivo, porque ela faz, às vezes, do judiciário. É como se a comissão atuasse de uma forma mais administrativa, mais diplomática com o Estado membro, enquanto que a corte aí chama, né, chama junto, que é como se fosse o poder judiciário dentro do sistema interamericano de proteção. Claro isso? Então, convenção, documento, comissão, órgão da OEA, corte equivale ao poder judiciário dentro né, do sistema regional de proteção de direitos humanos da América, né, do sistema interamericano, ok? Então, vamos lá. A corte, então, já falei um pouquinho sobre ela. Então, a corte, ela é o segundo órgão. Por que a gente fala o segundo? Não é porque ela tem uma hierarquia, eles são autônomos. Mas é porque, primeiro, se tenta administrativamente, né? Então, ela é o segundo órgão da Convenção Americana, ou seja, do documento que cria lá no artigo 33 esses dois órgãos, e ele é órgão jurisdicional. Olha o que eu acabei de falar, ele tem força de poder judiciário dentro do sistema interamericano. Então, justamente, eles vão, né, investigar e punir que a violação, né, países, estados, novamente, não são pessoas, é o Estado, quando ele viola algum direito humano. Ela tem a função, então, ela é considerada um tribunal. Então, a Corte Interamericana, depois lá na frente a gente vai falar da Corte Internacional de Justiça, que é vinculada à ONU, né? Ou seja, é o sistema global. Dentro do nosso sistema, então, ela é um tribunal supranacional, engloba todos os estados parte aí que ratificaram uma convenção americana. Então, esse status de tribunal está disciplinado lá no artigo 62 da
convenção. Como eu disse para vocês, ela não pertence à OEA, ela não é um órgão dentro da OEA, ela é um órgão independente e ela foi criada justamente aí pela Convenção Americana com a natureza jurídica de órgão judiciário internacional. O seu nascimento, né, da corte, ela é em 78, justamente quando a convenção entra em vigor. Entretanto, ela começa a atuar mesmo, ela tem aí a sua primeira consulta, como se fosse o seu primeiro processo, em 1982, tá? Importante aí sobre as sedes. Nós temos então, vamos lá, novamente, porque os três nomes são muito parecidos e um monte de gente confunde as três. E questão de concurso público adora esse tema, né? As bancas de concurso adoram esse tema, justamente por quê? Porque muita gente usa como sinônimo, não sabe o que um faz, o outro faz. Então tem que ter isso muito claro. Convenção Americana sobre Direitos Humanos é o documento, é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, né? A comissão, que é o órgão da OEA, que é um órgão mais diplomático, ou seja, que tem esse viés administrativo, ele tem sede em Washington, nos Estados Unidos, que é onde fica a sede da OEA. Já a corte, ela tem sede em São José, que é a capital da Costa Rica. Então, você vê que elas ficam até em lugares diferentes. Deixo aí para vocês os dois sites, o site da comissão e o site da corte. E eu vou deixar para vocês lá nos textos complementar um estudinho de caso, na verdade não é nenhum estudo de caso, é uma própria nota à imprensa desse caso Cristiane Leite Souza e outros versus Brasil. Veja, versus Brasil. Esse caso é até antigo, embora ele está sendo processado agora em 2022 novamente, por quê? Porque aqui o Brasil está fingindo demência. Vocês vão perceber que o Brasil já recebeu 3 notinhas com medidas que o Brasil deveria tomar para, né, solucionar esse caso, para reparar esse dano causado a essa pessoa e, entretanto, o Brasil não cumpre. Né? Ele recebe, diz que vai cumprir, aí não cumpre, não cumpre. E a última agora é em 2022, então é um texto curtinho, que é uma própria nota à imprensa da própria comissão, esse é o caso da comissão americana, que inclusive ela denunciou agora o Brasil na corte por esse caso. Ou seja, está fingindo demência há mais de 20 anos, vamos tomar as medidas cabíveis, tá? Então vai estar lá no texto complementar, embora vocês possam acessar o site aí e ler esse texto curtinho, tá certo? Ok, pessoal? Então, com isso, nós findamos a nossa aula sobre o nosso documento interno, o nosso quintal de casa, quando falamos de direitos humanos, que é a nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Até a próxima aula!